Boas, meus queridos, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o programa Mais Médicos e a saída dos médicos cubanos do programa, tudo que vem acontecendo desde o pronunciamento do presidente eleito na semana passada e o que isso pode trazer para a saúde brasileira, como que o programa foi formado e tudo mais. Lembrando a você aí, apoiador do presidente eleito, que se caso você quiser comentar aqui embaixo com as suas opiniões, você pode comentar. Já aviso que a partir do momento em que você comenta e muita gente comenta aqui, o vídeo é melhor distribuído. Então você só vai estar ajudando com o meu canal, ok? O programa Mais Médicos foi um programa criado em 2013 a fim de resolver a curto prazo o problema da saúde brasileira. Inicialmente a convocatória foi feita para os médicos brasileiros, o qual não foi suprido com as inscrições de médicos brasileiros e logo em seguida foi aberto para médicos estrangeiros e justamente aí é que entra a Organização Pan-Americana de Saúde e os médicos cubanos. Mas lembremos que não são só médicos cubanos os que trabalham no programa Mais Médicos. Existem médicos brasileiros, médicos argentinos, médicos uruguaios, enfim, várias outras nacionalidades. Obviamente a grande maioria esmagadora são médicos cubanos. Lembrando também que mais de 1.500 municípios do Brasil possuíam apenas um médico para atenção de saúde pública e esse médico era um médico cubano. E é justamente por isso que se gera todo esse burburinho, um dos principais motivos, porque uma grande fatia da população brasileira ficaria sem atenção primária de saúde, que antes era suprida por esses médicos. Mas vamos com calma. Primeiro vamos conversar aqui sobre como que foi assinado esse contrato com Cuba, como que os médicos atuavam, essa questão da divisão aí do investimento brasileiro para com o programa Mais Médicos, que uma porcentagem ia para Cuba e uma porcentagem ficava pro profissional. Mas vamos com calma, vamos entendendo aí as partezinhas de como tudo foi acontecendo, de como tudo foi formado e construído nesse programa e esse vínculo com Cuba. Acho que todos sabem que Cuba possui o melhor sistema de saúde e o melhor sistema de formação de profissionais para a saúde, principalmente saúde comunitária, do mundo. Tanto que a própria Organização Mundial da Saúde sugeriu aos outros países que copiassem esse modelo de formação e esse modelo de saúde para justamente poder atender melhor a população. Tanto é que, isso não é novidade para ninguém, Cuba foi, por exemplo, o primeiro país a erradicar a transmissão vertical de HIV na sua população, ou seja, de mãe para filho, entre vários outros grandes feitos da medicina cubana. E justamente nessa onda de formação de profissionais para a saúde comunitária, sendo elogiada internacionalmente, lá em 99, Cuba cria a Escola Latino-Americana de Medicina, justamente convocando os países da América Latina a mandarem estudantes para formar profissionais para a sua saúde pública, para os seus sistemas de saúde pública, para tratar de resolver o problema sanitário da América Latina. Lembrando que mesmo com o embargo econômico sofrido por Cuba mais de 50 anos atrás, o qual gerou um prejuízo de mais de 800 bilhões de dólares para a economia cubana, segundo algumas agências internacionais, a saúde cubana se transformou em uma referência mundial para a saúde comunitária. E vamos entrar agora um pouquinho nessa questão de como que a Organização Pan-Americana da Saúde entra em tudo isso, sobre os contratos e esse suposto regime escravocrata que muita gente tem comentado aí sobre os médicos cubanos no Brasil, no programa Mais Médicos. A Organização Pan-Americana da Saúde é a que gere todos os contratos entre Cuba e outros países que possuem programas parecidos ao programa Mais Médicos, ou seja, aqueles países que veem a necessidade de fortalecer a saúde comunitária, porém que não conseguem com seus próprios médicos e encontram nesses programas formas de resolver, pelo menos a curto prazo, o problema. É o caso, por exemplo, de Equador, África do Sul, Moçambique, Angola, Brasil. Esses são alguns dos países, por exemplo, que realizaram algum convênio com Cuba, justamente para ter os médicos cubanos atendendo na saúde comunitária. Mas entrando também na questão do salário, do pagamento desses médicos que estão no Brasil, que foi justamente um dos motivos que gerou tanto alarde no pronunciamento do presidente eleito na semana passada. Todas as condições desses convênios entre Estado contratado, nesse caso Cuba, e Estado contratante, no caso Brasil, são muito claros desde um primeiro momento para todos os profissionais que são convocados para ele em Cuba. Ou seja, que todo médico cubano que veio para o Brasil para o programa Mais Médicos sabia que do dinheiro investido pelo governo brasileiro, uma parte iria para ele e uma parte iria para o Estado cubano, para investimento em saúde e em educação, justamente para a formação de novos profissionais, tanto para Cuba como para depois outros programas internacionais, como por exemplo Mais Médicos.
Muito parecido aí, eu vi uma charge essa semana muito interessante. Muito parecido com o que acontece com os convênios no Brasil. O médico não recebe todo o dinheiro daquele convênio. Não vou colocar o nome de nenhum convênio aqui, mas uma parte vai para o convênio e uma parte fica para o médico. Mas está tudo certo. E justamente de todos os mais de 1.000 médicos, se eu não me engano, que vieram para o Brasil, só uma médica não aceitou as condições e voltou para Cuba e está tudo certo. Lembrando que o investimento do governo federal não era o único valor que esse médico cubano recebia, ou seja, ele não vivia só com esses 3, 4 mil reais, que já é muito mais do que 50% da população brasileira ganha. O acordo entre o governo federal brasileiro e os governos locais, municipais, justamente diziam que todo médico do programa Mais Médicos que fosse direcionado para aquela localidade deveria receber moradia, alimentação e o transporte que seriam financiados pela localidade. Então eu vou usar como exemplo aqui o estado de Santa Catarina, que se eu não me engano foi o segundo estado em receber maior número de médicos do programa, certo? Ou seja, que aquele médico cubano que foi para a cidade X no interior de Santa Catarina, ele tinha alimentação, ele tinha o teto, ele tinha uma casa, ele tinha transporte. E além disso, ele recebia 4 mil reais por mês de salário. Ou seja, escravocrata o programa definitivamente não era, porque ele recebia muito mais do que 50% da população brasileira que recebe um salário mínimo. E o escravo era um médico cubano? Acho que não. Somando tudo isso, a gente tem o pronunciamento do presidente eleito na semana passada, falando que ele propunha que todos os médicos do Mais Médicos recebam o seu salário integral e tenham direitos trabalhistas e tudo mais, o qual me chama a atenção e já vamos entrar nesse aspecto. Acredito que talvez uma renegociação nessa questão da porcentagem tivesse sido uma maneira de resolver o problema, mas acredito que o governo cubano, ele não saiu do programa Mais Médicos em si porque o presidente eleito queria que os médicos recebessem o valor completo. Tanto é que existem várias notas de médicos do Mais Médicos que voltaram já para Cuba depois da notificação do governo cubano e falaram que justamente o fator que fez com que eles voltassem não foi a questão do pagamento, porque eles estavam satisfeitos e muito bem servidos com o modelo que tinha sido colocado na frente deles quando eles vieram para o Brasil. Mas sim que voltaram para Cuba justamente por causa do modelo que estava sendo implementado no Brasil com o programa de governo do novo presidente. E por que eu digo que me chama muita atenção esse pronunciamento do presidente eleito? Porque lá em 2016, ele até então, deputado federal, apresentou uma medida provisória 723, a qual dizia que todo médico intercambista que viesse para o Brasil por algum programa deveria trabalhar gratuitamente, sem ter direito trabalhista nem nada, para não gerar vínculo empregatício com o setor público brasileiro. E justamente nessa medida provisória ele fala de que ele é totalmente contra programas como Mais Médicos. Acredito também que todo brasileiro deveria ser grato a que os médicos cubanos vieram para cá e não saíram nas redes sociais, como a gente vê nos últimos dias, falando volta para Cuba mesmo, comunista, aquelas coisas que a gente já está acostumado e até um pouco cansado de escutar relacionado a comunismo, socialismo, Cuba e tudo mais. Sendo que essa pessoa que está fazendo esse tipo de crítica está dando um tiro no próprio pé. Porque a gente sabe que são milhões de brasileiros que só tinham atendimento sanitário por conta desses médicos que vieram de um país socialista. A gente não está falando de que você, querido cidadão de bem que votou nesse candidato, ou que é super ácido para com políticas de esquerda, deve se converter em um militante socialista, mas sim que você deve ser uma coisa que a gente espera de todo ser humano. Entender de que se você tem possibilidade de pagar por atenção médica, de que se você trabalha e tem plano de saúde pela empresa onde você trabalha, tá ótimo. Mas a maior parte da população brasileira não tem essas condições e justamente uma grande parte da população brasileira não tem atenção médica na sua cidade, no seu povoado ou na sua aldeia, que não seja por um médico cubano ou por um médico do Mais Médicos, para a gente generalizar no programa completo. Porque enquanto você está rindo porque o médico cubano está tendo que voltar para Cuba, não é ele quem está ficando sem saúde, é o seu país, é a sua população, é o seu vizinho,
é aquela pessoa da sua cidade, aquela pessoa que trabalha com você, os filhos daquela pessoa que estão ficando sem saúde. Não é uma questão aqui de correntes ideológicas, é uma questão aqui de políticas públicas básicas para a população brasileira. Mas, além disso, a gente tem outras questões relacionadas a isso. O Mais Médicos, ele é uma solução de curto prazo para a saúde pública brasileira, mas ele não é uma solução definitiva. E a gente já vai entrar nesse assunto quando a gente falar justamente sobre algumas medidas que foram tomadas nos últimos anos. A gente sabe que nos últimos 10 anos o incremento da matrícula nas universidades em todos os cursos foi de mais de 80% comparado aos 10 anos anteriores. Obviamente a gente pode desmenuçar isso e ver a questão de cursos da área da saúde, mas houve um aumento justamente porque houve uma iniciativa do governo federal em criar novas universidades e criar novos cursos de medicina, principalmente os cursos descentralizados a fim de gerar profissionais nessas regiões. Mesmo a gente sabendo de que existia um déficit muito grande no investimento na questão de infraestrutura e tudo mais, mas pelo menos algo estava sendo feito. Porém, aí veio 2016. Em 2016, várias medidas foram tomadas e várias declarações foram dadas. A primeira delas foi, por exemplo, a da corporação, né? O Conselho Federal de Medicina disse que não eram necessárias tantas faculdades de medicina sendo criadas no Brasil, de que existia um médico suficiente no Brasil, o que realmente existem. Porém, eles estão concentrados nos grandes centros, justamente porque tem melhor infraestrutura, tem mais acesso à formação continuada e tudo mais. E a ideia, justamente, da criação de novas universidades com o curso de medicina era justamente descentralizar. Depois vem a aprovação da PEC do teto de gastos, a anulação da criação de cursos de medicina por 5 anos pelo Ministério da Educação, mostrando só que o interesse da corporação vem antes do interesse da população. Ou seja, que hoje não existe orçamento, não existe possibilidade para a criação de programas que levem, por exemplo, recém-formados para fazer residência, formação continuada no interior, na região periférica, nas aldeias indígenas. Muito menos para investir em infraestrutura, em criar novos hospitais, em construir novos hospitais, em melhorar os hospitais que já existem. Não existe. Mas enfim, somado a isso a gente tem o problema da revalidação de títulos no Brasil, já que a gente sabe de que existe uma grande quantidade de médicos saindo da saúde pública brasileira e a gente tem uma grande massa de médicos formados no exterior querendo revalidar o seu título para atuar no Brasil, porém que não conseguem por conta do processo de revalidação. A maior parte deles são médicos brasileiros que se formaram em universidades do exterior porque não tiveram a possibilidade devido ao modelo de ingresso brasileiro e foram procurar no exterior universidade de qualidade. E nenhum desses profissionais pede facilismo, pede de que a revalidação seja feita automática. Todos eles estão dispostos a fazer alguma prova, algum modelo de revalidação para mostrar que eles sim estão aptos para atuar na saúde brasileira. Até porque senão a gente abre as porteiras para que qualquer açougueiro entre no sistema e atue com a população brasileira. O que sim se pede é agilidade, que os programas de revalidação sejam ágeis, como, por exemplo, a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, que é feita 3 vezes por ano, e não uma vez a cada 2 anos. Sim, 2 anos, porque quem fez inscrição para o programa de revalidação, a Revalida, de 2017, ainda não o concluiu porque a segunda etapa não aconteceu. Ou seja, existe uma lentidão muito grande nos processos de revalidação. E isso nada mais é do que uma reserva de mercado, mostrando, de novo, que a corporação vem antes do direito do cidadão. Ou seja, isso simplesmente mostra que o problema da saúde brasileira ele vai muito mais além dos médicos cubanos saindo do sistema brasileiro de saúde pública, do programa Mais Médicos. Ele sim é um problema muito mais amplo que deve ser discutido. A gente não está aqui para esperar que o próximo governo vá mal, que dê tudo errado no programa de governo nos próximos 4 anos, porque a gente está nesse mesmo barco e a gente quer que tudo funcione bem. Mas sim é nosso dever como cidadãos chamar atenção para quando os direitos da população sejam vulnerados. E esse seu comentário de vai para Cuba, a gente já está acostumado, meu anjo, a gente não vai não. A gente vai continuar aqui no Brasil, batendo na mesma tecla, reformando e transformando o pensamento brasileiro.